Shalom Vraha, pergunte ao Rabino, mais uma aula para vocês com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E eu quero começar esse vídeo hoje de uma forma diferente, quero agradecer todas as pessoas que entram no nosso canal, que deixam um shalom, que deixam um recado de tanto carinho para o nosso querido Rabino Gloiber, que faz as aulas com tanta dedicação e carinho para todos nós, nos ensinando com muita paciência, com muito carinho. Então, eu quero agradecer a Uta, Estados Unidos, a Fernanda. Ela é uma mineirinha que mora nos Estados Unidos. Muito obrigada, Fernanda. Ela está sempre presente, deixando comentário em nossas aulas. Agradecer José, que ele também está sempre presente. Não fala de onde ele é, mas ele está sempre aqui. A Thalia, de São Bernardo do Campo. Outra aqui, São Paulo. Paulo, de São Paulo. Mais aqui temos... deixa eu ver mais quem aqui. Terminei esse vídeo com lágrimas nos olhos. A Shane me deu o mérito de conhecer esses 3 gigantes e a partir daí a minha vida se transformou. Baruch Hashem. Todarabá por tantos ensinamentos e por trazer luz para o mundo. Luciano Ávila, de São Paulo. O Wellington, de Belo Horizonte. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação no nosso shiurim e principalmente por deixar, um recadinho pra gente, pro Rabino. Shalom Efraim, de São Manuel, São Paulo. Aí tem o José aqui que falou que quando ele viu o Rebbe de Lubavitch no YouTube, eu fiquei impressionado com a grandeza dele. É um tzadik muito grande, anulado para Hashem. Se tivermos mérito, veremos ele de novo. Muito bom, José. Aí temos aqui, vamos ver quem mais, Rio de Janeiro, chamando o Rabino de Rebbe, grande Rebbe, aprendi muito com o Rabino, muito obrigada. André Moura, do Rio de Janeiro, muito obrigada, André Moura. Aí temos, quem mais, aqui, Barueri, São Paulo, Adriana de Oliveira, Rio de Janeiro, boa noite, sou do Rio de Janeiro. Fonseca, do Rio de Janeiro. Me chamo Arthur Pires, sou de Belém do Pará. Belém sempre presente nas nossas aulas, né, Rabino? Sim. Grande admirador do canal e de vocês todos. Bênçãos infinitas para a ONG e o Rabino Gloiber. Muito obrigada para você também. Informações maravilhosas, Rabino e equipe. Baruch Hashem, Vitória. Vitória, só não falou de onde, fala depois de onde você é, Vitória. Leonardo, de Belo Horizonte, até o 120 com saúde de 20, nos ensinando Rav. Muito obrigado, Leonardo. Meu nome é Cícero Rosiel e falo de Portugal. Alô, Portugal. Muitas pessoas de Portugal participam das nossas aulas. Um beijo no coração de todos vocês. As cartas do Rebbe são maravilhosas. Baruch Hashem pela bênção ao grande Rabino Gloiber para a ONG. Baruch Hashem, meus rabinos favoritos. Grande Rabino Gloiber ao grupo e ao grande Rebbe. Shavuot Tov, Shalom Aleichem, Ronaldo. Esse que falou foi a Simone. Herveton, parabéns. Ele é de São Paulo, capital. Shalom, Bruno Rabelo, de Fortaleza, Ceará. Fortaleza também muito, muito presente no nosso grupo, Bruno Rabelo. Bruno Rabelo. Muito obrigado pela aula. Sou de Aracaju, desejando muitas bênçãos para vocês. Aí Power Games, eu não sei, tem que deixar o nomezinho aqui. O nosso querido Marcos Vinícius, obrigada, Marcos Vinícius, de Vitória, no Espírito Santo, está sempre presente também, nosso amigo da ONG. Concordo de não ter propagandas, dá certo, Rabino. Não pode ter propaganda nas nossas aulas mesmo, porque só atrapalha. Ronaldo Cruz, Shalom Atzlaha Rav. Estou morando na Guiana Francesa, em Caené. Gratidão, Rabino Gloiber. Luana, acho que é Façanha da Silva. Shalom Luciano Pereira, Santa Maria, acho que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bruno Alves Cardoso, também nosso amigo da OMB, lá do Pará. O Lamarque, de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Romário, do Mato Grosso. Quem mais? Deixa eu ver que deixou aqui. Moro no Guarujá, São Paulo. Cristiane de Paula Peixoto. O outro aqui é de Mato Grosso do Sul, Italívio Frazão Marques. Muito obrigado, Mato Grosso do Sul, São Paulo. São Vicente, São Paulo. Arlete, nossa querida Arlete, amiga da ONG de Pernambuco, Recife. Maria do Carmo, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também muito presente sempre nas nossas aulas. O nosso querido Gerson, do Rio de Janeiro, nosso amigo da ONG.
Esse aqui é o Jordan, ele é de... Não falou da onde que é aqui. Daniele mora aqui em Rodeio, Santa Catarina. Santa Catarina, o pessoal do sul também sempre muito presente. Sou da Mata de São João, aqui na Bahia, os baianos. Shalom Vrahá para todos vocês, com muita saúde, muito sucesso, muita alegria. José Alves de Palmas, Tocantins, onde mora a nossa querida amiga da ONG Suzy Melos. Aí a Maria falou assim, eu quero uma bênção também. Aí vamos dar uma bênção para Maria, lá de Campina Grande. Briut, Panassabe Shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, que te Amém. Aqui nós temos do Ceará, vamos ver se ele deixou o nome, o Rodrigo do Ceará, Tianguá, acho que é isso que fala assim, do Ceará. Daí nós temos aqui o Pereira, que ele é Shalom, Baruch Hashem, Shalom Rabi, que benção, admiro muito sua missão, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, moro na Ásia, nas Filipinas, desde que seu canal apareceu como sugestão para mim, comecei a assistir seus vídeos que passam muito conhecimento da Torá. Sou membro de uma comunidade aqui nas Filipinas e Todarabá, Shalom, Shalom, as Filipinas, Pereira, muito obrigado pela sua participação. José Alves mora em Palma, Tocantins também. O Tiago, que assiste de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e acompanhando a ONG Torá por aqui no YouTube. Teria outro canal para seguir fora do YouTube? Tem o Instagram, tem o TikTok, tem outros canais. O nosso grupo de WhatsApp. Tem o nosso grupo fechado de WhatsApp, que você pode participar também. Tiago, é só me chamar no privado, o contato está na descrição dessa aula. Eu quero um livro da Torá, mas com tradução para o hebraico. Aí tem que vir acessar o site da Mayanot, que você encontra. O senhor fala quantas línguas, Rabino? Então. Pergunta do Yaakov Beni e Yuda. Então, normalmente 4, né? E, assim, eu sou primeira geração no Brasil. Então, certo. Português tive que aprender aqui. Com 18 anos, mudei para Israel, fui para Yeshiva. E já tive que aprender hebraico para viver em Israel. Aí o Rav Avad Yosef, ele pediu para mim fazer um curso de hebraico lá. Pessoalmente me pediu. Na nossa yeshiva, os rabinos mais importantes, eles eram já rabinos velhinhos, eles falavam somente em Yiddish. Então as aulas mais importantes eram em Yiddish. Aí eu tive que aprender o Yiddish. Não tinha como estar na yeshiva sem saber Yiddish. Depois o Rebbe estava nos Estados Unidos, então a gente tinha que ir lá, e não era todo mundo que conseguia um lugar próximo ao Rebbe. A gente sempre conseguia se hospedar em lugares mais distantes, então tive que aprender inglês na marra, assim, para me virar na América. Então 4 línguas que eu falo cada uma delas como a língua da minha mãe, tipo, como minha própria língua. Língua materna. Língua materna. Às vezes eu começo a pensar em hebraico e eu, na hora, tenho que fazer uma tradução simultânea para português ou encalho. Então, porque não acha a palavra. Mas assim, 4 línguas, mas cada uma eu falo como minha língua materna. E então é isso, o Pereira, ele lá das Filipinas, ele quer saber a questão da arqueologia, né, Abba? Não foi encontrado arqueologicamente a questão como se Moshe é verdadeiro ou não, pela nossa arqueologia. Então ele pergunta assim, como que pode, né, a arqueologia não encontrar vestígios de Moshe Rabbeinu? E se a gente acredita em JC, se a gente é por fé, ou se a gente não acredita, né, em JC, se é pela fé ou porque arqueologicamente a gente também não encontrou nada sobre ele. Com vocês, meu querido esposo Ilero. Shalom Ubrahá. Shalom Ubrahá. Então, em primeiro lugar, pergunta mais grave aí, o negócio do JC. A gente não fala o nome completo porque pela Torá é proibido falar o nome da idolatria. Está escrito que não pode falar o nome dos outros deuses.
Então, sendo que aquela pessoa ele se tornou Deus, ele é adorado até hoje, então a gente não pode falar o nome, então a gente só fala iniciais. Então a gente fala JC, os iniciais. Qual o motivo que a gente não acredita nele? O motivo que está escrito nos 10 mandamentos, que é proibido fazer idolatria, o segundo mandamento. Por isso a gente não acredita nele, por motivo religioso, que no segundo dos 10 mandamentos está escrito que é proibido fazer idolatria. Agora, tem quem diz assim, que tenta vincular ele ao que está escrito um conceito básico judaico, que é o Mashiach. O que vem a ser o Mashiach? O que é a palavra Mashiach? Porque ela não foi traduzida, mas foi transliterada. Então, essa palavra Mashiach quer dizer ungido. O profeta Shmuel, ele ungiu o rei David. Então, quer dizer que o filho do rei Davi, o rei Salomão, sendo que o pai já foi ungido, então ele já nasce um rei ungido. O filho do rei Salomão, o rei Rehavam, sendo que o avô dele, o rei Davi, já tinha sido ungido, ele já nasce um rei ungido. Então, cada um deles é chamado Melech HaMashiach, o Mashiach, o rei ungido. O João Ferreira de Almeida, que era um padre católico, que depois ele virou um pastor protestante, que ele morava na Indonésia, que era um lugar que nunca teve um judeu, nunca vai ter um judeu, nunca, não tinha nenhuma, ele não conseguiu ver uma vez um judeu na vida para saber. Ele está traduzindo um livro que é um Pentateuco de cultura judaica. Ele nunca viu um judeu na vida, nunca pôde se consultar com alguém que entende de judaísmo. Então, quando ele chegou no negócio do Mashiach, aí ele tinha que traduzir, e aí ele se deu conta que se ele vai traduzir como ungido, quer dizer que o Mashiach ele é filho do filho do filho do filho do rei Davi. E aí na religião dele, que na mitologia, no cristianismo, que é o derivado da mitologia dos romanos, a mitologia dos romanos era derivada da mitologia dos gregos, então eles têm um conceito de Todo-Poderoso. O conceito de Todo-Poderoso original da mitologia dos gregos é que o Zeus, ele foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada. Como uma pessoa pode ser virgem casada? Quer dizer, a noite do casamento, a noite de núpcias. Então imagina um tirano que ele violenta a mulher do outro na noite de núpcias e ninguém pode fazer nada para ele, ninguém consegue matar essa pessoa. Então ele é o Todo-Poderoso. Tipo, quer dizer, não existe alguém mais forte do que ele. Ele consegue fazer a maior atrocidade e ninguém consegue matar ele. Esse era o conceito de o Todo-Poderoso na mitologia grega. O Zeus, ele foi com a mulher do anfitrião na noite de núpcias e engravidou ela do Hércules. Esse conceito os generais gregos aplicaram na terra de Israel. Quando eles conquistaram o nosso país, eles fizeram um decreto: toda virgem que se casar vai dormir com o general a primeira noite. Se ele conseguia fazer isso, ele era o Todo-Poderoso. Esse conceito de Todo-Poderoso, depois os romanos pegaram isso dos gregos e deturparam a mitologia dos gregos, trocaram o nome do Zeus para Júpiter e fizeram o templo de Júpiter estava aberto aos domingos, mas essa deturpação manteve os conceitos básicos, que o conceito de Todo-Poderoso continuou. Era a pessoa que conseguia violentar a mulher do outro na noite de núpcias e ninguém conseguia matar ele. Ele é o Todo-Poderoso. Então eles aplicaram esse conceito de Todo-Poderoso ao caso do JC. Aí eles falaram que o Deus, ele foi com a mulher do José, a Maria. A Maria tinha que ser virgem, tinha que ser casada, então isso acontece somente na noite do casamento, na noite de núpcias. E o Deus foi com ela na noite de núpcias, no lugar do José, teve uma relação com ela, o Deus teve uma relação com ela, e engravidou ela de um semideus, que é a história do Júpiter com a mulher do anfitrião, que ela engravidou do Hércules. Então, nesse conceito de Todo-Poderoso, o cristianismo coloca isso em primeiro lugar, que o José não tinha nada a ver com essa família. O José é o marido traído. Então, o Deus foi com a mulher do José na noite de núpcias e nasceu o JC.
Aí depois que eles já colocaram esse conceito em primeiro lugar, que é o mais importante, que eles são um derivado da mitologia, em segundo lugar, ele tentou encaixar o conceito judaico, mas já não dava mais para encaixar. Aí ele falou, olha, o José era da tribo de Judá, era da família do rei Davi, mas o José não tinha nada a ver com essa crença. Então ele não consegue traduzir a palavra, o Mashiach, para ungido, porque o José, caso José fosse, caso a gente não sabe quem ele era, teria que verificar, se ele fosse o pai do JC, teria que verificar realmente. Mas sendo que ele não era, não tem nada a ver com a família, então não precisa nem verificar o que ele era, o que ele não era. Porque para alguém ser o Mashiach tem que ter alguns sinais simultaneamente. Não adianta ter um sinal só. São 4, né? Sim, não adianta somente a pessoa ser um descendente do rei Davi. Ele tem que trazer todo o povo de Israel para a terra de Israel. E na época do JC, todo o povo de Israel se espalhou pelo mundo. O Mashiach ele tem que construir o Bet HaMikdash. E na época do JC, o Bet HaMikdash foi destruído. O Mashiach, como a gente sabe, todos os profetas falam que depois da Geulah não vão mais ter guerras. Então ele faz as guerras de Hashem, ele vence, e não tem mais guerras. E isso todos os profetas falam, o lobo vai viver com o carneiro, e uma criança pequena vai conduzir eles. E depois que chegou o cristianismo, os cristãos eles fizeram 2000 anos de guerra. Por que você fala português no Brasil? Por que você fala inglês na Guiana inglesa? Por que você fala holandês na Guiana holandesa? Por que você fala inglês nos Estados Unidos? Por que você fala francês numa parte do Canadá? Quer dizer, o que a Índia tem a ver com a Inglaterra, que na Índia se fala inglês? Porque os cristãos foram lá, fizeram uma guerra, mataram os hindus e pegaram o país para eles, e até hoje na Índia se fala inglês. Então os cristãos são uma prova de que não aconteceu, que a pessoa lá não tinha nada a ver com o Mashiach, porque depois que o Mashiach chegar não vai mais ter guerra. Então vamos dizer assim, ele tem que ser um filho do filho do filho do filho do filho do filho do rei Davi. Ele tem que construir o Bet HaMikdash em Jerusalém. Hoje tem lá uma mesquita, patrimônio tombado da Unesco. Ele tem que trazer todos os judeus para a Terra Santa. E hoje nós não sabemos onde estão as 10 tribos perdidas, que podem ser os índios brasileiros e todos esses descendentes de cristãos novos que se perderam aqui pelo Brasil. E todos os judeus que não sabem que eles são judeus, e mesmo esses que sabem, está todo mundo espalhado. E quando estiver o Geulah, não vai mais ter guerras. Então vai ter paz, eternamente paz. Shalom Vraha. Hoje temos a ilustre, que nem o Rabino fala, a ilustre presença do nosso querido Dr. Ciro, cardiologista de São José dos Campos. Olá, Dr. Ciro. Shalom Vraha para todos, muito amor. Muito amor. Opa. Então, eu quero aproveitar que os livros do Rebbe, não tá de cabeça para baixo não, né? Não. Os livros do Rebbe chegaram, então teve 33, são 33 livros, e teve pessoas, dos nossos queridos amigos da ONG, que adquiriram, eles compraram livros para deixar na ONG para você quando vir aqui abrir. Só que aqueles que compraram, nosso querido Hilel fez aqui, não sei se está dando para pegar bem, Uma dedicatória. é uma dedicatória. Agora o Dr. Ciro vai assinar e esse livro vai ficar como uma doação exclusiva do Dr. Ciro aqui para a ONG. Então quando você vir abrir, e com isso ele ganha, né, muitas bênçãos. Quando você vir aqui abrir uma carta do Rebbe, pode ser que você pegue uma doação, um livro do nosso querido Dr. Ciro Gomes, Dr. Ciro Jones. Assim, Então pode continuar. Então, agora continuando, isso foi comercial. Foi. Continuando a nossa aula. Então, o João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu o Pentateuco para português, ele nunca tinha visto um judeu na vida. Ele estava em um país, que era a Indonésia, uma região onde os portugueses, os holandeses estavam se pegando lá. Então, os portugueses estavam no Timor-Leste, os holandeses eles eram protestantes.
Os portugueses eram católicos. O João Ferreira de Almeida começou como católico, depois mudou para o protestante, que eles eram lá a elite. Sim. E traduziu a Torá, que é um livro judaico, sem nunca ter visto um judeu na vida, sem nunca ter tido contato com uma comunidade judaica. Então a gente pode ver pelo nível da tradução que ele realmente não sabia o que ele estava fazendo. Tipo, tem um exemplo simples, 4 animais que têm um sinal só de pureza. Para o animal ser kasher, o animal ser puro, ele tem que ter o casco fendido e ser ruminante. O animal que não tem casco fendido ou que não é ruminante, ele não é um animal puro, ele é um animal impuro. A gente não pode tomar o leite dele, não pode comer a carne dele. E a Torá te traz 4 animais que têm um sinal só. Mas os 4 animais que têm um sinal só, eles são impuros, eles não são puros. Então, por que a Torá precisa te falar desses 4 animais que têm um sinal só? Se a Torá já te falou que se ele não tem os 2 sinais, ele não é kasher, ele não é um animal puro. Então, se ele tem um sinal só, eu sei sozinho que ele não é um animal puro. Porque aí diz o Shulchan Aruch que a Torá te traz esses 4 animais com um sinal só, porque se você sabe, você conhece um porco, você sabe que o porco ele tem o casco fendido e ele não é ruminante. E você encontra um animal que é um animal que você não conhecia, mas você conhece o porco, você sabe quem é o porco em todas as raças dele, que se cruzam entre si, tem filho perto, e você vê que esse animal novo não é um porco, e você não está conseguindo ver que ele é ruminante, mas você sabe que todo animal que tem o casco fendido e não é ruminante, o único animal que ele tem um casco fendido e não é ruminante é o porco nas suas raças. Então, se você encontrou um animal que tem um casco fendido e ele não é um porco, então quer dizer que ele é ruminante. Essa que é a regra. E então você vai para os camelos, camelídeos. Os camelos, eles são ruminantes, mas eles não têm o casco fendido. A pata deles é travesseirinho. Então, se você conhece todos os tipos de camelo, que é o camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicunha, guanaco, que eles se cruzam entre si, têm filho fértil, quer dizer, eles são raças de uma única espécie, e você descobre um animal que você está em dúvida se o casco dele é fendido, e você sabe que ele não é uma das raças do camelo, e ele não é uma das raças do chafan, ele não é uma das raças da arnevet, aí você sabe que o casco dele é fendido. Quer dizer, você não conseguiu verificar até o final. Antigamente tinham problemas assim que talvez o animal ele estava com problema no casco. Você não tem como verificar a fundo se o casco dele é fendido ou se ele teve lá algum problema. Mas você sabe que ele não é o gamal, o chafan e a arnevet, então você sabe que ele é um animal kasher, ele tem os 2 sinais. Ou seja, fora esses 4 animais que têm um sinal só, todos os outros animais, ou eles não têm sinal nenhum, ou eles têm os 2. Então, se você encontrou um animal com um sinal, e ele não é um desses 4, você sabe que ele tem um outro sinal também, só você não está conseguindo descobrir. Então, você não vai matar o animal para ver se ele é ruminante, se ele tem o estômago dividido em 2 partes, e você não consegue identificar se ele está ruminando ou não. Se você sabe que ele não é um desses 4, se você sabe que ele não é o gamal, o chafan e a arnevet, que eles são ruminantes e não têm o casco fendido, aí mesmo que você não consegue identificar o casco dele, mas você sabe que ele é kasher, e se você consegue identificar o casco e não consegue identificar se ele é ruminante, mas você sabe que ele não é uma raça de porco, então você sabe que ele é kasher. Esse é o motivo que a Torá te traz esse assunto dos animais com sinal só. O que fez o João Ferreira de Almeida na Indonésia? Ele não tinha como encontrar o chafan e arnevet, porque eles já tinham se extinguido na época dele. Então ele precisava traduzir.
Ele inventou 2 nomes. Aqui que ele precisava transliterar. Ele precisava... Está escrito Shafan. Então escreve Shafan. Você não sabe que bicho é esse? Não tem na Indonésia um bicho desses? Problema da região. Talvez o animal já se extinguiu. Mas translitera o nome dele. Arnevet, você não sabe o que é Arnevet, não sabe que bicho é esse? Translitera o nome. Agora, aí não, aí ele já foi... Ele colocou lá coelho e lebre. Coelho e lebre não são ruminantes. Se você fala que coelho e lebre são ruminantes porque eles mexem a boca, então qualquer rato, esquilo, canguru, qualquer coisa que mexe a boca, assim, qualquer roedor vira ruminante. Primeiro que eles não são ruminantes. Segundo que eles são 2 raças da mesma espécie, porque eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então, lá que ele tinha que transliterar, ele traduziu. Aonde que ele tinha que o certo seria transliterar, que ele chega no Mashiach, aí ele sabe a tradução. Não é como no caso dos animais, que ninguém nunca viu um Shafan Arnevet, porque esses bichos não existem mais, mas ele sabe a tradução, ele sabe que Mashiach quer dizer ungido. Se ele vai traduzir como ungido, depois que ele colocou o conceito mitológico, que o Todo-Poderoso que o Deus, ele foi com a Maria, fez o adultério com ela na noite de núpcias, e nasceu o JC, e o José não tem nada a ver com essa família. Ele está colocando agora que o José, ele é da tribo de Judá, ele é da família do rei Davi, mas ele não é pai de ninguém lá. Então a pessoa vai falar, ungido, ele é ungido, o que ele tem a ver com o JC? Aí ele, no lugar de traduzir ungido, ele transliterou. Onde precisava transliterar no nome dos animais, ele traduziu errado. Onde precisava traduzir, ele transliterou. Para ocultar esse assunto de que o JC não tem nada a ver com a família do rei Davi, para as pessoas não saberem o que é essa palavra e não perguntar. Então, aí você vai a fundo. Você fala, tá bom, então ele entendeu o caso, ele teve um interesse de esconder coisa lá, e mesmo se uma vez ainda deu uma palestra numa faculdade em Taubaté, Universidade de Oniana de Taubaté, já há muitos anos atrás, me chamaram para dar uma palestra para a faculdade de filosofia. Aí chegou lá, tinha pouca gente na filosofia, colocaram teologia junto. Tinha freiras uniformizadas, padres uniformizados. Então, a freira, eu comecei a explicar o que é judaísmo, né? Falei, a gente vai com uma kippah na cabeça, porque tem que saber que tem alguém acima de nós, que Deus está acima. Quer dizer, se você não encontrar a solução para o seu problema, não se preocupe, porque você não é o último biscoito do pacote. Você não é a mais alta autoridade, ainda tem alguém acima de você que vai encontrar a solução para os seus problemas. Aí a mulher, estou falando sobre a kippah, e ela falou, por que vocês não aceitam o JC como Messias? Tinha nada a ver com o assunto, né? Mas aí eu falei, o Messias, ele tem que ser um filho, a palavra Messias quer dizer Mashiach, quer dizer ungido. O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. O rei Salomão, ele já nasce um rei ungido, porque o pai dele foi ungido. O rei Rehavam já nasce um rei ungido, porque o avô dele foi ungido. E o JC não tinha nada a ver com essa família. Aí o padre uniformizado, sentado do lado dela, falou, não, mas ele era filho de Deus. Aí eu falei, Deus não era da família do rei Davi. Deus não era da tribo de Judá. Deus não foi ungido pelo profeta Samuel. Então, se é filho de Deus, já desqualificou. Já não é mais qualificado para isso. Então, assim, em relação ao JC, porque a gente não aceita ele, não é que a gente não aceita ele. Quer dizer, o Mashiach tem critérios. Ele não tem nenhum dos critérios. Ou seja, o Mashiach tem que ser o filho do rei Davi, e ele não era. O Mashiach, mesmo se a pessoa for filho do rei Davi, ainda tem que fazer mais 3 coisas. O Mashiach tem que construir o Beit HaMikdash. Na época dele, o Beit HaMikdash foi destruído. O templo sagrado de Jerusalém foi destruído. O Mashiach tem que trazer todos os judeus de volta para Israel. Temos 10 tribos perdidas, temos descendentes dos cristãos novos. Na época dele, todo mundo se espalhou.
Na época do Mashiach vai ter paz, todos os profetas falam que vai ter paz, o lobo e o carneiro vão viver juntos e os povos do mundo não vão mais levantar a espada um contra o outro, e eles vão transformar as espadas em arados. E na época dele, os países cristãos fizeram 2000 anos de guerra. Até hoje na Índia se fala inglês no lugar de se falar hindu, e no Brasil se fala português no lugar de se falar tupi-guarani. Quer dizer, quem chegou aqui com a espada na mão e colocou todo mundo... foi na... então, quem fez todas as guerras? Os nazistas na Segunda Guerra Mundial, eles tinham a cruz de Malta nas asas dos aviões, eles eram protestantes. Hoje em dia tem a Rússia e a Ucrânia, estão lutando um país cristão contra outro país cristão, uma guerra famosa. Ou seja, não tem nenhum dos sinais. A gente então vai falar que ele a gente vai mentir para quê? Vai mentir que ele é o Mashiach? A gente está escrito na Torá, fica longe da mentira. Então a gente fica longe da mentira. Então, agora, por outro lado, fizeram dele uma idolatria. Então, segundo o mandamento, proibido fazer idolatria. Então a gente não pode aceitar ele porque é proibido fazer idolatria. Então tem um motivo que não se aceita ele como Messias porque não era. E aí eles falam, sabe o quê? Vai voltar. Então eu falo assim, está escrito na Gemara, a pessoa que quer falar uma mentira, ele tem que falar uma coisa que vai acontecer muito distante, muito futuramente, com muita distância. Então, uma vizinha brigou com a outra. Aí a outra falou, Deus vai te castigar. Aí, tudo que acontecer com essa vizinha a partir de agora, ela vai falar, tá vendo? Deus castigou. Então, é fácil. Depois que a pessoa chegou, não era descendente do rei Davi, não construiu o Beit HaMikdash, não trouxe os judeus de volta para Israel. A partir da hora que ele chegou, teve muito mais guerras do que tiveram antes. E aí ele fala, ele vai voltar. Aí se voltar também não vai prestar para nada, porque não é descendente do rei Davi, não vai construir o Beit HaMikdash, não é... Quer dizer, vai voltar para quê? Então, se já foi desqualificado, vai voltar desqualificado. Vai voltar sem utilidade. Sem utilidade. Então, quer dizer, inventar uma religião, eles acham que todo mundo é bobo, porque inventaram uma religião e querem que todo mundo acredite. Então, antigamente já ninguém acreditava. Quando as pessoas eram mais ignorantes, não tinha internet, não tinha acesso à informação, já ninguém acreditava, então eles tinham que assassinar a pessoa que não acredita. Tinham que queimar ele vivo numa praça pública e fazer um feriado na cidade para todo mundo ver e para todo mundo ficar com medo que, olha, se te pegam que você não acredita, você é um blasfêmico e não sei, vão te queimar na blasfêmia, não sei como se fala. Então, assim, antigamente eles já tinham que assassinar um monte de pessoas por causa disso, que as pessoas antigas, por mais ignorantes que fosse o povão, já não acreditavam, porque não é uma coisa que... É uma contradição. Quer dizer, eles trazem um profeta que fala que quando o Mashiach chegar não vai mais ter guerras. E depois, você olha para o mundo, você fala, mas então quem está fazendo as guerras? São eles. Então, quer dizer, maior contradição do que isso... De qualquer maneira, o motivo que a gente não aceita o JC é porque ele não foi qualificado para o que aqueles cristãos tentaram dizer que ele era, e outro motivo é por causa que ele se tornou uma idolatria, e então é proibido para a gente fazer idolatria, segundo o mandamento. Agora, sobre a arqueologia, aí, por que não encontraram indícios? Agora vamos dar um exemplo simples. O Dr. Cyril Jones está aqui em São Paulo, graças a Deus, nosso querido Dr. Cyril Jones. E ele é o maior cardiologista de São José dos Campos. Se você for hoje levar todos os arqueólogos para São José, e lá tem lugares muito bonitos, se você começa a escavar para encontrar vestígios que o Dr. Cyril viveu lá. Se você escavar no lugar errado, você não vai encontrar vestígio nenhum. Então,
Quer dizer, até se escavar no lugar certo também, o que você está procurando? Então, eles não encontraram vestígios de Moshe Rabbeinu. O que você está procurando? A carteira dele, a identidade, o passaporte, o que você vai procurar? Quer dizer, você vai escavar aonde? E você está atrás do quê? Você sabe qual era a cor da roupa dele? Você está tentando encontrar a roupa dele, você está tentando encontrar o passaporte egípcio dele, que ele saiu do Egito, então devia ter um passaporte lá assinado pelo faraó, nos hieroglifos. O que você está procurando? Então, em primeiro lugar, o arqueólogo, na hora que ele vai procurar vestígios, ele vai procurar no lugar errado. Por quê? O Ministério de Turismo de Israel, o motivo, o interesse deles é ganhar dinheiro. Eles não têm interesse de te atestar que aquele lugar é verídico ou não. O interesse deles é que você pague a passagem, entre numa... Você gasta o dinheiro lá. Então você viaja até Israel, eles vão falar que legal que você veio, que bom, o que você veio fazer aqui? Vem conhecer o Monte Sinai. Claro que sim. Olha, muito obrigado. Você vai ficar no hotel aqui, você vai gastar o seu dinheiro no hotel, depois você vai pegar um ônibus. A gente tem um Monte Sinai para você, pronta entrega. Está aqui o endereço, o telefone, a fotografia. Te mando para o Monte Sinai, que há 1.600 anos atrás, acho que era isso, tinha o Império Bizântico. Não sei quanto tempo atrás, coisa bem antiga. Esse Império Bizântico tinha, o imperador se chamava Constantino, e a mãe do Constantino, eu acho que a mãe do Constantino, assunto de história, eu posso verificar para vocês depois, mas vocês pegam no Google o Monte Sinai que Israel está te vendendo, e pega lá a história desse Monte Sinai. Aí vai estar lá, eles não escondem isso, que a mãe do imperador do Império Bizântico, ela viajou para o Egito numa caravana, e quando a caravana voltou, ela já estava se aproximando da Terra Santa, e ela viu uma montanha muito fofa, e ela escolheu essa montanha para ser o Monte Sinai. E eles construíram lá igrejas e convento da Catarina, e não sei mais, colocaram lá os soldados bizânticos para guardar o lugar, e ela gostou daquela montanha, ela decidiu que lá Deus entregou a Torá para o povo de Israel. E depois ela chegou em Jerusalém, ela encontrou um vestígio judaico, que é o Kotel HaMaravi, o Muro Ocidental. Ela queria apagar esse vestígio judaico, ela não queria que tivesse mais vestígios judaicos no mundo. E ela fez uma lei que vão ter que jogar todo o lixão de Jerusalém, é obrigado a jogar naquele lugar. Lá vai ser o lixão, a represa do lixo. Ela queria que não tivesse mais nenhum sinal judaico lá em Jerusalém. Então, olha o tipo de pessoa que escolheu aquela montanha, eles chamam isso em árabe Jabal Musa, escolheu aquela montanha para ser o Monte Sinai. Agora, se você fizer as contas onde fica o Monte Sinai, você vai ter que fazer a seguinte conta. O povo de Israel saiu do Egito. Na abertura do Mar Vermelho, eles deram uma volta. Ou seja, assim, Hashem, Deus, ele não precisava conduzir a gente, a gente não precisava atravessar o mar para chegar na península do Sinai. Muito pelo contrário. Depois, na 10ª praga, depois de 9 pragas, chega a 10ª praga, a praga dos primogênitos, Hashem, Deus, ele fez um milagre que todas as estátuas de idolatria do Egito foram destruídas. Uma estátua de pedra, ela caiu e quebrou. Uma estátua de ferro, de metal, derreteu. Uma estátua de madeira pegou fogo. Cada estátua, do jeito que ela se destruiria, tipo, a madeira se cai e não quebra. Então o metal derreteu, a madeira pegou fogo, a pedra quebrou. E chegamos numa situação que não sobrou uma idolatria no Egito. E aí começa, o Egito tinha um exército mais potente da época. Aí começa a fase final, Gilui do Keter.
Hashem pede para Moshe Rabbeinu conduzir o povo de Israel para o caminho contrário. Não para a Terra Santa, mas para a Etiópia. E para o Sudão, não sei, para a Eritreia, não sei, o caminho para baixo. E aí eles estão na praia, depois de 3 dias caminhando para o caminho contrário, o faraó vai atrás deles, o faraó chega à conclusão de que esse Deus é um atrapalhado, e tem um lugar fora da cidade, ele já não consegue fazer nada. Dentro da cidade ele faz 10 pragas, e eles tinham o conceito de Deus deles, era que tinha que ter muitos deuses, que cada Deus ele é capaz de fazer uma coisa e não é capaz de fazer outra. Então eles acreditavam em deuses limitados. Então Hashem, para fazer para eles dar um jeito neles, conduziu o nosso povo pelo caminho contrário. O faraó falou, então esse Deus tem um limite dele. Quando ele sai daqui da cidade, ele já se perde. E aí o faraó pegou todo o exército dele e foram atrás do nosso povo. E chegando lá, Hashem pediu para todo o nosso povo se reunir em frente a uma estátua chamada Baal Tzafon. Então, é a única estátua que não foi destruída na praga dos Bechorot, na praga dos primogênitos. Na hora que o faraó viu aquela estátua, ele falou, foi ele que fez tudo. Que olha, a estátua dele não está destruída, e ele conduziu o povo até aqui. Então, quer dizer, esse é o Deus que está fazendo tudo. Aí o faraó falou, não, com ele eu dou um jeito. Foi lá, fez um sacrifício para aquela estátua do Baal Tzafon. Todo o povo de Israel estava acampado na praia, e o faraó, com todo o exército dele, ele falou, agora eu já me acertei com o cara aí, e agora vamos mãos à obra. Cadê a nossa mão de obra? Está todo mundo acampado na praia, vamos levar eles de volta para o trabalho, agora eles vão trabalhar duro. Na hora que o exército do faraó se aproximou, Hashem fez um milagre. Um milagre para que o faraó acreditasse que aquilo é uma coisa natural. Hashem trouxe um vento oriental quente, e forte e quente, mas prestem bem atenção no detalhe. Se o vento abrisse o mar, como todos os desenhistas fazem, os pintores, o vento abriu o mar se tornou 2 muralhas, e o nosso povo alegremente passando no meio. Se aquilo tivesse aberto por causa do vento, todo mundo ia voar. Aquilo é um ciclone. Não teria uma pessoa viva lá dentro, todo mundo já teria voado. Então, quer dizer, Hashem fez o vento forte, mas na verdade o vento forte era para o faraó imaginar que o que vai acontecer agora é uma coisa natural e que não é Deus que está fazendo nada. Para que ele tenha coragem de entrar dentro. Então, num instante, Hashem abriu para cada tribo. As 12 tribos estavam acampadas, 13 tribos na verdade, porque Yosef de origem é 2 tribos, 13 tribos acampadas na praia. Se Hashem abrisse o mar e a gente entrasse dentro do mar em fila indiana, o faraó nos alcançaria. Então Hashem fez um milagre. Do lado de cada tribo o mar se abriu. E aquela tribo desapareceu dentro do mar. Agora imagina, a maior parte das pessoas que estavam lá eram mulheres grávidas e crianças pequenas, porque as mulheres judias no Egito tinham muitas filhas. E o mar, ele é um abismo. Então, se a gente tivesse aberto o mar, todo mundo ia cair de cara lá. Então, o que ele fez? Ele abriu, dizem nossos sábios no Midrash, ele abriu um túnel no mar ao lado de cada tribo, 13 túneis. Nesses 13 túneis, a pessoa vai numa reta, a água que está embaixo do pé também ficou muralha, ficou uma estrada, e a gente fez um círculo, eles entraram por um lado e saíram no mesmo lado, porque de lá até a península do Sinai, mulheres grávidas e crianças pequenas andando, levaria muito mais do que uma noite. Então, para salvar eles do faraó, Hashem fez um círculo e levou uma noite. Todo mundo andando dentro daquele círculo e saíram do mesmo lado. Enquanto que o faraó entrou com todo o exército egípcio e o mar se fechou sobre eles e fomos salvos. O Egito, a partir desse momento, não tinha mais exército, ninguém mais iria nos perseguir. Saímos do mesmo lado. Agora Hashem falou para Moshe, agora você vai pelo caminho certo.
Antigamente, não saímos de uma margem e fomos para outra. Levaria muito mais do que uma noite. E só fizemos a volta. Se a gente chegasse daquele lugar para a Península do Sinai, levaria muito mais do que uma noite para... Imagina, o ritmo da nossa marcha eram mulheres grávidas e crianças pequenas andando. Os homens teriam que andar nesse ritmo. Não tinha como forçar eles que as mulheres teriam aborto e as crianças morreriam. Então, para essa maioria de pessoas que eram as mulheres e as crianças poderem se salvar do faraó, Hashem fez um círculo dentro do mar. Esse círculo, elas não tiveram que descer, porque o mar ele vai ficando cada vez mais fundo, ele é uma montanha. Hashem fez uma estrada, não tiveram que descer. Presta bem atenção no detalhe, porque se tivesse que descer, iam cair de cara. Então, quer dizer, a água ficou túnel e ficou estrada. E elas foram andando vagarosamente. Em 12 horas não se chegaria na Península do Sinai. Então dizem nossos sábios, elas deram uma volta, saíram do mesmo lado, e os egípcios que entraram dentro achando que aquilo era uma coisa natural, eles morreram afogados lá dentro. Porque na hora que eles entrou, fechou. Aí, né? O mar meio que se petrificou, né? Era assim, um milagre, né? O milagre é a nível Keter, quer dizer, dois opostos que se ajudam. Então, uma mulher judia dentro desse túnel, vendo o soldado egípcio se afogando, ela podia até enfiar o dedo aqui e cutucar ele. Quer dizer, não que o mar se tornou uma pedra. Ele continua sendo água e ficou de pé. Ou seja, esse que é todo o milagre lá. É a água ficar em pé sem ter nada segurando. Ou seja, se tivesse o vento segurando, a gente voaria com o vento. Então, a água ficar em pé, ela continua sendo água, ela não ficou congelada. Naquele lugar, 50 graus, no Equador, a água não congela. E você podia enfiar a mão na água e tirar, e ela estava um túnel e uma estrada. E você não afundava. Então, eles saíram do mesmo lado, e depois Hashem deu a ordem para voltar 3 dias para o mesmo ponto de partida e ir até o lugar onde futuramente seria o canal de Suez, que naquela época não tinha. Naquela época era estrada. Era tipo um lugar que dava para andar, não era estrada com os conceitos de estrada que tem hoje, mas era o caminho que você entrava na Península do Sinai. Só que no lugar de ir pelo caminho da terra dos filisteus, a gente pediu para ir por outro caminho, mas a entrada na Península do Sinai é uma coisa só. Era onde futuramente cortaram aquele pedaço e fizeram o canal de Suez. Então, na prática, você pega aí os 3 dias que eles foram para baixo, 3 dias que voltaram para cima, já são 6 dias para chegar no mesmo lugar. 49 dias que levou para chegar até o Monte Sinai. Você tira desses 49 e você tira 6 que eles desceram e voltaram. E ainda mulheres grávidas e crianças pequenas andando. Quer dizer que o Monte Sinai estava centenas de quilômetros distantes desse Monte Sinai que o governo de Israel apresenta como ponto turístico. Então, nesse Monte Sinai que os arqueólogos foram, falaram, olha, a mãe do Constantino, ela falou que esse é o Monte Sinai. Então, eles escavaram lá e eles encontraram os destroços dos soldados bizânticos, mas não vão encontrar a carteira de identidade de Moshe Rabbeinu nem o passaporte egípcio dele. Primeiro porque aquela montanha não era o lugar. Então o arqueólogo foi escavar no lugar errado. Então no lugar errado você não encontra a coisa certa. Agora, mesmo se o arqueólogo ele fosse lá para o meio do Monte Sinai, por meio do deserto do Sinai, desculpa, ele chegasse bem pertinho do Egito, que lá teria o país chamado Midian, e que Moshe Rabbeinu, na história do Monte Sinai, que um carneirinho pequenininho fugiu e Moshe Rabbeinu foi atrás do carneirinho. Então, aonde seria o país antigo de Midian? E 43 dias, porque tiramos já os 6 e de volta, 43 dias de mulheres grávidas e crianças pequenas andando, você estaria
centenas de quilômetros distante do que esse Monte Sinai do Ministério do Turismo. Então não teria como o arqueólogo encontrar nada. Se ele fosse para o lugar certo, o que ele iria encontrar? Me fala o passaporte de Moshe Rabbeinu, o que ele está procurando lá? Quer dizer, ele quer vestígios, desculpa, o que a gente já deixou lá? Tinha a tribo de Dan, ele ia pegando todas as coisas que a gente ia aprendendo no caminho, as tribos iam viajando. Diz o Midrash que essa tribo de Dan ela era a última. Eles eram achados e perdidos. Eles iam pegando tudo que foi perdido no caminho, não deixamos nada no deserto, nenhuma lembrancinha. Então, quer dizer, até se você for escavar no lugar certo, você não vai encontrar lembrancinhas do povo de Israel que passou por lá. Então, esse é o motivo que a gente não confia nos arqueólogos em relação a acontecimentos, se aconteceram ou não. Tipo, eles vão mergulhar lá no Mar Vermelho, vão procurar uma roda de carruagem. Então, primeiro me fala, eles não vão peneirar o Mar Vermelho inteiro. Eles vão mergulhar no lugar que é enorme. Eles vão falar mais ou menos onde eles acham que foi. Aí eles mergulham lá e não encontram nada. Hoje não tem pessoas que procuram tesouros perdidos. E não quer dizer que se ele mergulhou no lugar errado, quer dizer que o tesouro não existe. Quer dizer que ele não encontrou. Então, que nem eles falam também das pedras, né, de 40 milhões de anos, que os arqueólogos acham e falam, daí eles dizem que o nosso mundo tem milhões de anos, né? Então, em relação a isso, é uma coisa muito interessante. Também fizeram uma pergunta aqui no grupo de uma criança que ele faleceu quando ele era nenezinho, né? Como ele vai ressuscitar? Ele vai ressuscitar um nenezinho. Sim, e por enquanto está esperando. O Ziv, Abraham Ziv de Belo Horizonte, né? Rio de Janeiro, né? Abraham Ziv é Gonçalves. Né? Isso. É Belo Horizonte. Belo Horizonte. É Raquel Gonçalves, né? A esposa dele, é Belo Horizonte. Eu fiz um evento lá na casa da família Scanoella, em Pedro. Já tenho que voltar para lá, que eu já estou até esquecendo o nome do lugar. Pedro Leopoldo. Aí eles estiveram lá. Então, o que acontece? Voltando para o nosso assunto. Quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Eva com 20 anos de idade. Ele não criou 2 nenês recém-nascidos. Então, a idade adulta de um ser humano é 20 anos. A idade adulta de uma pedra é 50 milhões de anos. Vamos dizer assim, pegar essa proporção, dependendo da pedra. Então, no começo, os cientistas eles falaram que o mundo sempre existiu. Ou seja, eles falavam, tá bom, é como a cobra no paraíso. A cobra no paraíso, ela falou para Adão e Eva, olha, essa árvore sempre existiu. Eu sempre estive aqui. Chegou alguém, comeu essa fruta e virou Deus. E ele não quer concorrência, ninguém gosta de concorrente. Então, ele pediu para vocês não comer essa fruta. Então, o cientista ele fala a mesma coisa. Ele fala, esse mundo sempre existiu. Aí, o mundo sempre existiu. Quer dizer, você vai encontrar uma pedra que ela é a pedra infinita. A pedra que sempre existiu. Aí eles pegam os equipamentos e começam a verificar a idade de cada pedra. Eles não encontram a pedra que sempre existiu. Não encontram a pedra infinita. Então eles falam, tá bom, alguém criou o mundo. Mas nos conceitos de Deus da mitologia, que o Deus lá da montanha, se ele entra na água, ele morre afogado. O Poseidon, se sai da água, morre seco. E cada um tem a área dele lá. E nenhum Deus tem força suficiente para fazer tudo. Então cada um tem um limite. Então eles falam, tá bom, então esse Deus, o mundo foi criado. Não encontraram a pedra infinita, então o mundo foi criado. Mas o Deus, de acordo com o conceito teológico europeu, o Deus ele é limitado. Então eles falaram, o Deus ele conseguiu fazer terra e água. Mais do que isso, você acha que Deus ia ser capaz de fazer? O Deus deles, eles fazem uma estatuazinha, pregam ela na parede na altura que eles querem. Tipo, eles determinam a qualidade do Deus lá. Então a ciência determinou que existe Deus. Parabéns, sem isso eu não saberia que existe Deus. Aí a ciência determinou que Deus existe, mas dentro dos conceitos da ciência. Eu falei, coitadinho,
não encontramos a pedra infinita, então alguém criou essa pedra. Mas, está vendo? A pedra é de 50 milhões de anos. Então, quer dizer, lá no passado ele criou. E no conceito cristão de Deus, as pessoas, povos do mundo em geral, eles comparam a criação do céu e da terra como um artesão que fez um artesanato. Depois que esse artesão fez o artesanato, ele já não importa se ele está vivo, se está morto, o artesanato já tem vida própria, já continua existindo sem ele. Então, que cálculo eles fizeram? Pega no cristianismo, assim, a mitologia cristã. Deus estava no céu, coitado, ele criou a terra, mas não sabia o que estava acontecendo aqui. Olha o limite dele. Depois então ele nasceu como homem para sentir o sofrimento do homem, então não tinha mais Deus no céu. O céu ficou sem Deus e não precisava de Deus lá. Os anjos se viraram sem Deus. Depois mataram ele, aí ficou sem Deus no céu e sem Deus na terra, e ninguém precisou de Deus nem no céu e nem na terra. Depois ressuscitou para quê? 3 dias estava morto e não precisava de Deus, agora vai precisar para quê? Então, o conceito deles de Deus é alguém muito limitado. Ele está no céu, não sabe o que está acontecendo na terra, nasce na terra, já não tem Deus no céu, mataram ele, já não tem Deus no céu, não tem Deus na terra, ninguém precisa dele, ninguém precisa de Deus. Só que o nosso conceito de Deus já é outra coisa. Então, dentro desses conceitos limitados, então eles pegam assim, tinha uma pedra de 50 milhões de anos atrás, então ele estava lá, ele criou a pedra, depois não importa, vivo, morto, de férias, aposentado, mas eles pegam a primeira coisa, a coisa mais antiga. Tá vendo isso ele criou, mas não pode ser que ele continuou criando depois. Então a pedra se misturou com a água e nasceu um bichinho. Aí o bichinho cresceu, virou outro bichinho. O outro bichinho cresceu mais um pouco, virou outra coisa, e a outra coisa cresceu e virou outra coisa, e até que eles chegam no Adão e Eva no paraíso, leva para eles 50 milhões de anos, por causa que eles acham que o Deus é fraquinho, e eles pegam a primeira coisa que foi criada. Só que a gente sabe que não funcionou dessa maneira. A gente sabe que no dia que Deus criou 6 dias da criação, no dia que Deus criou Adão e Eva, eles tinham idade adulta. Então quer dizer que no dia que Deus criou a pedra, no primeiro dia da criação está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, que Deus criou o céu e a terra. Deus já criou essas pedras com 50 milhões de anos. Deus já criou a pedra na idade adulta. Deus, no 4º dia, Deus tirou daqui todas as galáxias. Deus tirou daqui o Sol, a Lua e as estrelas. Quer dizer que tudo era uma bola só. Deus tirou tudo daqui e colocou a galáxia lá 1 milhão de anos-luz de nós. E nesse momento ele criou 1 milhão de anos-luz. E tudo foi criado, mas foi criado cada coisa com uma idade diferente. Então agora o arqueólogo chega lá e fala, olha, se a pedra tem 50 milhões de anos, quer dizer que Deus existiu 50 milhões de anos atrás. E mais do que isso ele não conseguiu criar. Então tinha água e tinha pedra, então a água misturou com a pedra e nasceu o carrapato. O carrapato virou barata, a barata virou gente, e eles se baseiam nisso. Então a gente sabe que tudo foi criado e cada coisa foi criada com a idade dela. Então onde nós nos encontramos com os cientistas, na Mesopotâmia, que lá 5.000 anos atrás eles acreditam também que tinha uma civilização, tinha um ser humano com arco e flecha, e a partir de lá o ser humano se espalhou pelo mundo com esse mesmo arco e flecha, até quando descobriram a arma de fogo, foi o arcabuz, né? 500 anos atrás, quer dizer, até o ano de 1500 tinha um arco e flecha, e chegaram na Europa, e chegaram em todos os países do mundo, no Japão e na China, quer dizer, da Arca de Noé, o ser humano chegou até a China, até o Japão, até a Coreia, todo mundo de arco e flecha. Então, quer dizer que dá para chegar da Mesopotâmia, você coloca aí, da Mesopotâmia, vamos dizer assim, 5.000 anos atrás, de acordo com o que eles dizem, até 500 anos atrás. Então, quer dizer, em 4.500 anos, vamos dizer assim, 4.000 anos, dá para se espalhar pelo mundo inteiro sem precisar de arma de fogo?
Então, se o ser humano tivesse sido criado 5.000 anos antes, eles já estariam 2 vezes no mundo inteiro. Quer dizer, já teria o dobro de população. Ou seja, esses cálculos eles esquecem de fazer. Como o João Ferreira de Almeida, que tenta traduz o que não precisa e translitera o que não precisa intencionalmente. Então, esse assunto, quer dizer, a gente não depende da arqueologia. O sistema judaico assim, vai de pai para filho. Deus falou para Moisés, você vai amarrar um sinal no seu braço e vai ser um tutapot entre os seus olhos e você vai escrever nos umbrais da porta. E o Moisés, ele pergunta para Hashem, o que é isso? Então, Hashem falou para ele o que escrever. Tá bom, ele escreveu. Agora ele pergunta para Hashem, o que é? Tá bom, escreve, mas o que é? Aí Hashem explica para ele o que é uma mezuzá, explica para ele o que é um tefilim. E aí, Alachá le Moshe Sinai, aí essa lei, ela vem desde Moshe Rabbeinu. Foi dada para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai e vai passando de mestre para aluno, vai passando de pai para filho, até chegar na nossa era, na nossa época, e a gente tem uma mezuzá na porta, um tefilim, e tudo isso chega de pai para filho. O pai explica para o filho, o mestre explica para o discípulo, rabino para o aluno. Isso é a nossa base, quer dizer, na Haggadah de Pesach você vê isso, que vegata lebnecha, você tem que contar para o seu filho. É uma mitzvah de contar para o seu filho, certo, Ilan? Então essa mitzvah, por que a gente não fala, então, Abraham, uma vez o Ilan me fez essa pergunta, por que a gente não fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lagid lebincha, tipo, por que a gente não fala uma brachá para ler a Haggadah, se é uma mitzvah da Torá, de contar para o seu filho o que foi no passado? Porque na hora que a gente faz o Kiddush, a gente já se lembra da saída do Egito, já fez a brachá do Kiddush. Por isso não se faz a brachá para ler a Haggadah. Então a Megillah você fala brachá para ler a Megillah, mas a Haggadah você não fala brachá para ler a Haggadah, porque no Kiddush você já lembrou a saída do Egito. Mas a gente vai passando de pai para filho, não está dependendo disso de encontrarem vestígios, não deixamos vestígios no deserto do Sinai, e todos os achados e perdidos foram devolvidos, quer dizer, não deixamos lá lembrancinhas, não dependemos dos arqueólogos, e nem do JC. E o JC não é motivo de arqueólogo, é motivo que é proibido fazer idolatria. Exatamente. Então, quero agradecer. O senhor tem uma caneta aí, seu Ciro? Que eu quero agora... Não tem? Mas a gente tem aqui, Baruch Hashem. A gente vai agora, eu vou pegar já. Por favor, porque daí eu quero que ele assine, aproveitar essa aula que ele está aqui para assinar o livro. Tem esse aqui, se não se importa? Não, essa aí é até É melhor? É melhor. Então tá bom. Vê se está pegando aí, doutor Ciro. Fazer um treininho. Ele pode escolher. Então, o doutor Ciro, ele fez a tzedakah de 2 livros. Não sei se está pegando. Acho que está pegando. Então, terceiro, só que é um papel normal. Muito bem. Esse é. E hoje ele vai fazer Que lindo que ficou. a assinatura. Esse aqui foi o nosso querido Ilelo que fez. Que lindo, olha. Ficou muito bonito mesmo. Aqui. Já que eu descobri que tão lindo assim, vou querer que você faça para todos os igrejas do mundo inteiro. Vou fazer. Tá vendo? Muito obrigada, doutor Ciro. Vai outro. Mazel Tov. Mazel Tov, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Então, os livros são 33 livros. Teve 30, logicamente que alguns doadores, que nem o Dr. Ciro, compraram 2. Então, tem pessoas... Então, a gente está aguardando. Agora, o Dr. Ciro foi o primeiro. Então, a coleção é essa daqui. Quero mostrar para todos aqueles que, então, fizeram a tzedakah. Essa é a coleção completa, então, dos livros do Rebbe,
Que esses aqui, o que está aqui, esses eram os que nós tínhamos. E esses que estão faltando aqui são os 4 que estão aqui, que 2 é do Dr. Ciro. Então, muito obrigada. E agora a gente vai chamando, né, Aba? Sim, um por um dos doadores, sim, como a gente fez agora com o Dr. Ciro, para que venham aqui e assinem os seus livros. Sim. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Deixa o comentário aqui na aula de onde você está falando. Igual agora a gente vai fazer, sempre dar uma cavloda para todo mundo que colocar ali o nome e o estado ou o país da onde assiste as nossas aulas, para que a gente possa mandar um beijo no coração de todos vocês e desejar para vocês tudo de bom, tá bom? Isso é muito bom. Só fazendo um acréscimo, se o meu aba permitir. Opa, sim, sim. Você esqueceu do problema psicológico que o JC tinha, né? Ele ao mesmo tempo falava com ele, falava com o pai com ele, e ele dizia que era então ele não sabia quem ele era de fato. Eu acho que ele bateu muito a cabeça. Problemas de romano, né? Eles não sabem quem nunca fechou assim. Nunca fechou. Doutor Ciro, muito Posso obrigada. fazer uma pergunta? Sim, deve. Em relação à travessia do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho. Sim. No 5º capítulo das Mishnayot, comento que assim, é como se fosse, a gente pode considerar como se fosse uma dimensão espiritual que Deus criou, que dizem que tinha até mina de água dentro, sim. E as pessoas identificaram seres espirituais através da... O que acontece, quando tem uma revelação divina, essa revelação divina ela causa consequências no mundo material. Quando começa a história da saída do Egito, como ela começou? Moshe Rabbeinu, nosso querido Moisés, ele era pastor de ovelhas. Então tinha uma ovelhinha que fugiu. Os pastores da época educavam essas ovelhinhas. Na hora que pegava a ovelhinha, o carneirinho batia nele para ele se lembrar que ele não pode mais fugir. Moshe Rabbeinu correu atrás do carneirinho, o carneirinho subiu no Monte Sinai, e Moshe Rabbeinu, na hora que pegou o carneirinho, falou: você está muito cansado, eu vou te levar no colo. Imagina todo esse caminho de volta. Então esse foi o teste dele, porque a pessoa ser bonzinho com o ser humano, ele sempre está imaginando que vão retribuir o favor para ele. Mas ser bonzinho com o carneirinho, o que esse carneirinho vai retribuir para ele? E ninguém está vendo, no lugar que ninguém está vendo a bondade dele. Pode ser que hoje em dia a pessoa, para se exibir, ele fala que ele é um protetor dos animais, mas naquele lugar ninguém estava vendo que ele estava fazendo. Só Hashem. Então esse foi o teste dele. Quer dizer assim, a pessoa, quando pisa em alguém que é mais fraco, é fácil, a pessoa tem mais força, pisa no que é mais fraco. Toda a grandeza do ser humano é ser tolerante com esse que é mais fraco. Então o carneirinho fugiu porque fugiu. Ele é um animal irracional. Mais fraco do que isso, não existe. Então Moshe Rabbeinu teve essa tolerância, entendeu o nível do carneirinho. Então Hashem falou: se você consegue entender até o nível do carneirinho, então você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai entender o nível de cada um, você vai ter tolerância com eles, que eles são barra pesada, como você diz. São gente, a expressão era nuca dura. O que quer dizer nuca dura aqui? A pessoa não consegue abaixar a cabeça, não consegue ficar submisso, né? Não consegue aceitar a opinião do outro. Depois, quando Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele falar com a pedra, isso 40 anos depois, aí Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele: pega o seu cajado e fala com a pedra. Ele falou com a pedra, não deu nada. E Hashem tinha falado para ele pegar o cajado, ele deu uma paulada. Aí Hashem falou: você não teve tolerância com a pedra, então você não vai entrar com o meu povo na Terra Santa. Você não tem mais paciência, está com 120 anos de idade, né? Você sabe que a pedra é uma pedra. Você vai dar cacetada nela para quê? Tá brava com a pedra? Então já ficou. Hashem falou: então ele vai se reencarnar, ele vai ser o Mashiach, assim diz o Arizal. Aquele povo que faleceu no deserto, eles vão ser a geração do Mashiach. E o Rebbe diz que essa geração somos nós. Mas voltando para o carneirinho. Então Moshe Rabbeinu está carregando esse carneirinho. Ele vê uma manifestação no mundo material, que é um arbusto que está pegando fogo,
E o fogo está alimentando esse arbusto. Moshe está vendo que o arbusto está crescendo, Moshe está vendo que o fogo está alimentando o arbusto, o fogo está fazendo o arbusto crescer. É muito saudável. Então ele fala, para acontecer isso nesse mundo material, é porque está acontecendo aqui a revelação do Keter. O Keter que é um nível acima do mundo de Atzilut. Então ele se aproximou para ver, ele sabia que lá estava acontecendo uma manifestação espiritual acima das 10 Sefirot. E nessa hora, Hashem ele fala para ele, Moshe Rabbeinu ele ouve, Hashem se revela para ele com a voz do pai dele, para ele não levar um susto, que é uma voz que ele está acostumado, porque a filha do faraó, depois que pegou a mãe dele para dar de mamar para ele 2 anos, pegou o pai dele para ser o professor dele, pagou para o pai dele para ser professor particular. E ele sabia que a mãe dele tinha dado para ele de mamar, ele sabia que o pai dele era professor. Professor de Cabala. Professor de Cabala. Aí Hashem fala para ele, pede para ele ir tirar o povo de Israel do Egito. E ele pergunta, nessa conversa muito curta, muito rápida, ele pergunta a coisa mais importante. Se me perguntarem qual é o seu nome, o que eu falo? O povo de Israel que estava no Egito, eles são os descendentes de Abraão, Isaac e Yaakov, tribo de Levi, estudava a Torá no Egito. Todo mundo sabe qual era o nome de Hashem, Yosef. Ele falou para o faraó, Eloquim Yanet Shlom Pará. Então, até o faraó sabia qual era o nome do nosso Deus. Ele pergunta, se me perguntarem, o que eu vou falar? Quer dizer, ninguém sabe qual é o nome de Hashem. Foi uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Aí Hashem respondeu para ele o nome com a letra Aleph, depois a letra Rei, depois a letra Yud, depois a letra Rei. Dizem nossos sábios, na Kabbalah, no Zohar, Ketvei Arizal, que esse nome é a revelação divina no Keter. Ou seja, assim, tem a revelação divina, Deus oculto na natureza, que é o nome de Eloquim, isso que o Yosef falou para o faraó, Eloquim Yanet Shlom Pará. Por isso que o Yosef ele foi obrigado a falar no final que o faraó é obrigado a colocar alguém responsável por pegar o trigo dos 7 anos bons e vender ele nos 7 anos ruins. Porque a revelação divina por meio desse nome de Eloquim, ela te obriga a fazer uma ação também, a você participar. Quer dizer, Deus ajuda quem se ajuda. Deus dá um salário para quem trabalha. Depois tem a revelação acima disso, Zer Anpin, que se chama, que é representada pelo nome de Yud Kei Vav Kei, que é sobrenatural. Quer dizer, Deus ajuda quem não se ajuda. E se você se ajudar, você vai estar se atrapalhando. Ou seja, a comida vai cair do céu, se você arar a terra, vai cair no buraco, você não vai comer. Você não pode fazer nada. Não trabalha. Se você não trabalha, você come. Se você trabalha, você fica sem ter o que comer. Depois tem um nível superior ainda, que é o Keter, que é representado por esse nome de Hashem, que começa com Aleph, depois a letra Rei, depois a letra Yud, depois a letra Rei. E aí, Hashem falou para ele, a revelação vai até esse nível. Você pode falar para eles que não vai ser no nível de Eloquim, porque se for no nível de Eloquim não vai dar em nada. Vai ser no nível até o Keter, então eles não vão poder participar com nada, eles não vão poder trabalhar. Quer dizer, os primogênitos do Egito deram um golpe de Estado, fizeram uma guerra contra o faraó, a gente não pôde ajudar eles. A gente não participou em nada. As 10 pragas que tiveram lá, não foi exigido nada do nosso povo. Só para sair do Egito, sendo que o povo estava misturado na idolatria, tinha que sacrificar o carneirinho, que era a principal idolatria. O Cordeiro de Deus lá, não vai entrar no detalhe, mas essa era a principal idolatria. Mas isso por motivo que o Tribunal Divino estava falando, para você vai fechar o mar para uns e vai abrir para outros, os dois estão fazendo idolatria. Então a gente falou uma coisa pessoal, vocês não vão interferir no que está acontecendo no Egito, mas pessoalmente vocês vão sacrificar o Deus do Egito para mostrar que vocês não têm nada a ver com ele. Aí a revelação do Keter, do nome de Hashem, de Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei, vai acontecer na abertura do Mar Vermelho. Porque na 10ª praga, que é a praga dos primogênitos,
Hashem, Deus, ele fala para Moshe, Mahar ani yotze betoch Mitzrayim. Amanhã eu saio dentro do Egito. O que quer dizer eu saio dentro do Egito? Se você vai sair, você não vai estar dentro. Se você vai estar dentro, você não vai sair. O que quer dizer você vai sair dentro? Então, disso, se puder trazer o Hillel, que é um artista muito grande, ele vai ser um artista famoso ainda no futuro, vocês vão ver os quadros dele. Hillel fez pra gente aqui o quadro do esquema das 10 Sefirot, e aqui vocês vão ver a representação. Não é que você vai chegar no mundo de cima vai ver isso do jeito que está, mas isso é só a representação dos níveis de cada Sefirah. Então você tem o Keter, que a Sefirah, a última, é acima das 10 Sefirot. O Keter não pertence às 10 Sefirot. Ele é o Malchut do esquema superior de Sefirot. Ou seja, o que vai acontecer é que quando a gente está falando sobre Chesed e Gvurah, vocês estão vendo que a Gvurah é representada pela cor vermelha, e a Chesed é representada pela cor azul. E quando a gente falou para Moisés Rabbeinu, Mahar ani yotze betoch Mitzrayim, amanhã eu saio dentro do Egito, quer dizer, ele vai sair da Gvurah, ou seja, a Gvurah vai se ocultar, ele vai sair da Chesed, quer dizer, a Chesed vai se ocultar, ele vai se revelar na Gvurah, a Gvurah vai se revelar. Então, na hora que a Gvurah se revela, aí a coisa fica feia. A coisa fica feia. Sim. Então, para que a coisa fique feia, ele é obrigado a Deixa apagar. De ficar feia, né? Para que a coisa fique feia, ele é obrigado a, tipo assim, o semáforo. Apaga o equilíbrio. Apaga a Chesed, acende a Gvurah. Para a coisa ficar bonita, apaga a Gvurah, acende a Chesed. E aí que o senhor explicou, né? Quando a gente está numa situação de Gvurah, a gente fica feliz. Porque o próximo passo é a Tiferet, que não tem Gvurah. Que da Chesed sai a Gvurah, mas da Tiferet não sai Gvurah. Então, quando a gente fala sobre o Keter, os dois opostos se ajudam. Então, a mesma coisa que é boa para você, ela pode ser ruim para o outro. É o único caso que isso acontece. Então, na revelação da praga dos primogênitos, os primogênitos do Egito morreram, mas para nós isso não alterou. A gente não morreu, eles morreram. Mas agora, na abertura do mar, está todo mundo dentro do mar aberto. Nós e eles. Para nós é um milagre da nossa salvação, para eles é a morte deles. E isso só pode acontecer no nível de Keter, que a mesma coisa, ela é um milagre para um e ela é a morte do outro. Agora, no nível abaixo do Keter, no nível das 10 Sefirot normal, ou todo mundo morre ou todo mundo é salvo. Então, se a gente entrasse no mar no nível de Chesed Gvurah, aí o mar se fecharia em cima de todo mundo. Agora, para que o mar fique aberto para nós e fechado para eles, aí tem que ser o nível do Keter. Por isso que a gente falou, eu vou me revelar até esse nível. E aí, nessa categoria de revelação, já inclui tudo. Quer dizer, diz o Midrash, a pessoa está andando uma noite inteira com crianças pequenas chorando. A criança precisa beber água. Eles não estão carregando água. A criança precisa comer. O que eles vão comer? O que eles vão beber? Todo mundo andando. Então, a gente fez um milagre, fez árvores com frutas, fez fontes de água doce. Já que o milagre está acontecendo, já esse nível de milagre, já ficou tudo lá, ficou a floresta amazônica dentro do Mar Vermelho. Então, os nossos sábios, eles explicam isso, descrevem o que aconteceu, e o lado oculto da Torá, o Zohar, Arizal, ele vai te explicar o motivo que aconteceu dessa maneira, porque era a revelação do Keter. Então, para quem é bom fica melhor, para quem é ruim fica pior. Então, o egípcio que afundava lá, de acordo com o nível de maldade dele, ele afundava. A gente fazia um milagre, a água do mar fazia ele subir, respirar um pouquinho, afundava de novo. Sentia está se afogando, depois saía, respirava de novo, afundava de novo. E para quem era um egípcio bonzinho,
afundava, morria na hora. Tinha um infarto e morria na hora. O senhor é um cardiologista, então o cara de susto lá, ele tinha infarto. Então, por isso dizem nossos sábios, da mesma maneira que nossos sábios no Zohar, da mesma maneira que no arbusto incandescente, o fogo que é representado pela Gvorá, ele fazia a função da água que é representada pela Chesed, por causa que eles estavam no nível de Keter. Então no Mar Vermelho aconteceu igual. Por isso surgiram as árvores e a água doce e todos os milagres por causa do nível da revelação. Então tá bom. Você vai dar 2 horas de aula, já deu 1h19. Então, um beijo no coração de vocês. Deixe suas perguntas no grupo Amigos da ONG. E os que não são do grupo Amigos da ONG estão convidados. O telefone está aqui no contato. E na descrição dessa aula, e vocês podem deixar também o nome de onde vocês estão assistindo a nossa aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tudo de bom.